Capítulo 913. Pronto. Claro que não. Klein sorriu enquanto apontava para Enzo. Essa luva ainda precisa ser selada. Enquanto falava, Enzo, gravemente queimado de sol, removeu a luva de pele humana de sua mão direita com a mão esquerda que usava os anéis flor de sangue e essência verde. Era a fome rastejante. Normalmente, Klein tendia a lançar a fome rastejante acima da névoa cinza quando não estava em uso. Afinal, o selo original da luva foi desativado após a sua mutação. Precisava consumir diariamente uma pessoa viva, caso contrário, iria deleitar-se com o usuário. No entanto, considerando a forma como o Sr. Azik já havia respondido, era muito provável que ele o encontrasse em breve. Finalmente, decidiu manter fome rastejante no mundo real, a menos que houvesse circunstâncias únicas. Afinal, ele já podia imaginar a cena caso o Sr. Azik chegasse na hora errada. Ele não queria que tal conversa acontecesse. Você não disse que a luva precisa ser selada? Sim. Me dê um segundo. Preciso usar o banheiro. Ou, você está pronto? Não. Me dê um segundo. Preciso usar o banheiro. Só a ideia de uma cena semelhante e uma frase semelhante embaraçou Klein, fazendo-se sentir estranho. Mesmo que não considerasse a possibilidade de o Sr. Azik perceber o segredo da névoa cinza, isso também afetaria a impressão que ele tinha dele. Portanto, após obter uma nova marionete e completar sua tentativa de olhar para si mesmo, Klein trouxe a fome rastejante de volta ao mundo real, compensando sua refeição anterior. Ao contrário de antes, o usuário agora era Enzo. Além disso, para conter o desejo da fome rastejante de comer uma pessoa diariamente, Klein carregava alguns cogumelos normais com ele. Ele também fez a marionete manter uma distância de pelo menos 5 metros dele. Ao ouvir suas palavras e ver as ações da marionete, Azik assentiu e estendeu a mão para receber a luva de pele humana. Aproveitando a oportunidade, Klein tirou alguns cogumelos do bolso e os jogou na lata de lixo próxima. Pá! Ele estalou os dedos, acendendo os cogumelos dentro de uma chama escarlate. No entanto, isso não afetou nada ao seu redor. Este era o seu poder de controle de chamas por ser um mágico. Depois de concluir essa ação e ver o Sr. Azik inevitavelmente olhar, Klein riu secamente. O desenvolvimento imprevisto naquela época fez com que fome rastejante tivesse um pouco de medo de cogumelos. Estou usando sua fraqueza para conter seus impulsos habituais. Na verdade, não havia muito sentido em fazer isso porque carregar os cogumelos restringia a fome rastejante. Isso fez com que o faminto artefato selado imediatamente atacasse no momento em que os cogumelos desapareceram. A menos que houvesse alguma comida facilmente obtida à sua frente, acabaria ajudando o inimigo. Cogumelos, Azik murmurou enquanto segurava a luva que tinha manchas de sangue na superfície. Ele fez o ambiente ficar escuro de repente, já que a luz do sol lá fora era proibida de entrar. Símbolos, linhas e padrões complicados, brancos e verde escuros, horríveis, surgiram do nada. Eles pareciam ser caligrafados por espectros, sombras e corpos espirituais invisíveis. Eles se entrelaçaram no ar, formando uma misteriosa e ilusória porta dupla de bronze que parecia levar a outro mundo. Era um mundo profundo, silencioso e aterrorizante. A porta ilusória encolheu e finalmente pousou na fome rastejante, fazendo com que suas manchas de sangue diminuíssem rapidamente, tornando-a quase toda branca. Alguns segundos depois, esta luva de pele humana voltou ao normal. Ainda era uma luva de camadas finas e, mesmo sem qualquer efeito supressivo dos cogumelos, não expressava nenhum sinal de vício ou impulso. Está como era antes. Azik entregou a fome rastejante para Klein. Ter um figurão apoiando você com certeza é bom.
Klein refletiu interiormente e agradeceu sinceramente antes de usar a fome rastejante na mão esquerda. Ele pensou por um momento e levantou um assunto. Senhor Azik, enquanto eu carregava seu apito de cobre enquanto passava pelo mar Berserk, tive o mesmo sonho repetidamente. O tema principal do sonho é a escuridão e o frio. Em um mausoléu subterrâneo invertido, havia inúmeros caixões com um corpo falecido dentro. Nas costas deles havia densas penas brancas. Essas penas estavam contaminadas com óleo amarelo claro, e nas profundezas do mausoléu havia uma bolha de névoa negra que envolvia tudo. No sonho, você e eu estávamos explorando o mausoléu. Acionamos algo, fazendo com que a névoa negra produzisse sons ofegantes enquanto finos tubos pretos ilusórios eram estendidos. Eu acordava de repente sempre que chegava a esse ponto do sonho. Isto parece ser semelhante ao subproduto do projeto da morte artificial do episcopado luminoso que apareceu anteriormente. Klein descreveu detalhadamente sua adivinhação do apito de cobre como um sonho. Ele fez isso como um aviso ao Sr. Azik, como se dissesse que ele não deveria ser muito descuidado. Afinal, a adivinhação por sonhos era, em certo sentido, equivalente a um sonho, e Azik sabia que ele era um Beyonder do caminho do vidente. Ter tal encontro não foi nada estranho. Ter uma revelação de um sonho normal e obter uma revelação de uma adivinhação por sonhos só diferia em um aspecto, um sendo passivo e o outro ativo. Azik terminou de ouvir em silêncio, sem interromper Klein. No final disso, ele assentiu e disse: provavelmente está relacionado a algo que a morte deixou no mar Berserk. Ao que parece, o projeto da morte artificial do episcopado luminoso teve algum progresso qualitativo. Azik faz jus a ser um cônsul da morte da quarta época. Ele não menospreza meu sonho em nada. Klein ergueu a mão direita e esfregou o rosto, transformando-se em German Sparrow. Ele então disse: só tenho mais uma coisa que preciso preparar. Preciso confirmar se o almirante infernal Ludwell não está em algum lugar perigoso e se não há nenhum semideus do episcopado luminoso ao seu redor. Quanto a saber se a abotoadura Murloc ainda estava no navio, Klein não mencionou. Isso porque verificava isso a cada poucos dias. Ele acreditava que o almirante infernal ainda não tinha descoberto o item místico, ou talvez já o tivesse descoberto, mas deliberadamente não o moveu, na esperança de preparar uma emboscada para o aventureiro maluco, German Sparrow, quando o visitasse. Azik respondeu calmamente: isso pode ser confirmado quando estivermos por perto. Tudo bem. Klein imediatamente fez Enzo ir até o cabide e tirar a bengala dourada. Vendo que não havia mais nada, Azik estendeu a mão direita e agarrou o ombro de Klein. Klein também estendeu a palma da mão direita para agarrar o ombro de Enzo. As cores ao redor mudaram repentinamente. Os tons vermelhos ficaram mais vermelhos e os pretos mais pretos. Eles se empilhavam um contra o outro, mas eram brilhantes e discordantes. Os dois homens e a marionete começaram a passar pelo mundo espiritual enquanto a bengala incrustada de ouro negro dançava à frente, apontando a direção da abotoadura Murloc perdida de Klein. Em pouco tempo, a bengala caiu e ficou suspensa no ar. Azik encerrou a viagem, mas eles permaneceram no mundo espiritual. Ele parecia estar assistindo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa. Depois de 2 ou 3 segundos, ele disse: não há problemas. Com isso dito, ele trouxe Klein enquanto Klein trouxe sua marionete para fora do mundo espiritual. Enquanto isso, Klein relembrou a época em que procurou pistas sobre as memórias de Azik. Naquela época, o alvo eram as crônicas antigas que a contra-almirante da Peste Tracy possuía. Naquela época, Azik havia dito: o problema não é sério, mas no final, ele enfrentou a demônia imperecível Catarina.
Não há problemas. Tudo bem, já que você diz. Klein satirizou enquanto avaliava o ambiente. Era um ambiente bastante familiar. Era um navio enorme, principalmente de cor escura com um verde fantasmagórico. Tinha uma bandeira de tulipa negra, bem como zumbis, esqueletos, fantasmas, sombras e outras criaturas imortais. Essas criaturas dirigiam as velas, patrulhavam a área ou faziam exercícios de canhão. Tudo isso provou que era a nau Capitânia, Tulipa Negra, do Almirante Infernal. Ao contrário do último encontro de Klein, o Tulipa Negra tinha um grande número de Beyonders vivos. O capitão com máscara prateada, florete grande, camisa com babados, casaco lindo e chapéu triangular com uma caveira branca, Almirante Infernal Ludiwell, estava parado na entrada da cabine, olhando por cima. De repente, o anel preto na mão direita de Ludiwell tremeu e brilhou. A pálida chama branca nos olhos do arrogante almirante pirata oscilou e finalmente se reduziu ao seu limite. Imediatamente, Ludiwell inclinou-se, prostrou-se no chão diante de Azik Eggers e beijou-o com vés sob o olhar vidrado, surpreso ou sem emoção. Ponto.